Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia e, como sempre, a gente traz aqui um assunto do grande interesse dessa cadeia do varejo. A gente fala sempre, né? Varejo, consumo, distribuição, por vezes hospitalidade, pessoal do turismo às vezes passa por aqui. E nessa cadeia que a gente chama do varejo, a gente fala muito de empreendedorismo, ambiente de negócios, possibilidades de negócios grandes, pequenos, franquias, aquelas empresas de dono, e aí a gente traz às vezes os fornecedores do varejo, pessoal de marketing, de soluções para o varejo, mas o mais importante, a gente sempre traz uma informação de valor que está associado ao varejo, para você ficar muito bem informado sobre o varejo e, como eu falei no início, sobre ambiente de negócios. E tem um ponto, tem um setor, tem uma área do varejo que eu gosto muito e já trouxe algumas vezes aqui e quero trazer hoje de novo de uma forma mais estratégica, para entender esse setor como um todo, que é food service e varejo alimentar. Né? Quando eu tenho circulado em shoppings, por exemplo, e já começa a minha primeira provocação da entrevista, eu só vejo as áreas de alimentação lotadas. As outras áreas da maioria dos shoppings que eu circulo, então não é uma pesquisa, é empírico, eu só tenho visto a área de alimentação abarrotada de gente. As outras áreas, com algumas pessoas, mas muito menos. Será que isso é verdade? É uma impressão só minha? Isso tem a ver com shopping? Não, tem a ver com todas as outras áreas. Então, food service e varejo alimentar, que a gente está falando de supermercados e outras empresas desse setor. E para isso eu trouxe uma grande amiga e uma das profissionais de food service e varejo alimentar mais respeitadas no mercado, Cristina Souza, que é É, CEO e founder da Tangerine, agência de estratégia nessa área de food service e em varejo alimentar. Então, isso aí. primeiro de tudo, Cris, brigadíssimo pela sua presença, para a gente bater um papo aqui. Esse é daqueles programas para a galera clicar em salvar e sempre que quiser esse assunto poder Tomara, assistir. né? Então, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Um super prazer estar aqui com vocês. Essa introdução que eu fiz, claro, como eu disse bem, trazendo a minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa, até porque tenho esse programa aqui, trabalho como consultor do varejo, que eu vou a shoppings rotineiramente, inclusive para verificar mercado. Claro. Eu posso até citar nomes, e aliás, para te dizer, pode citar nome aqui à vontade. O ponto é fazer análise, não é falar Aham, bem, não é falar mal, é perfeito. fazer análise. Eu tenho visto alguns shoppings e falo em São Paulo, que é onde eu moro, você que está assistindo aqui em São Paulo. Por exemplo, o Shopping Morumbi, que é um dos que eu vou algumas vezes, esse sim, sempre que eu vou, final de semana, tá sempre cheio de gente. Aham. Mas nas lojas nem tanto. Agora, a praça de alimentação é o dia todo lotado. Quando eu vou em outros shoppings, às vezes para almoçar durante a semana, eu estou no cliente, somente a praça de alimentação lotada. Tudo isso é uma impressão empírica do Rodrigo, é uma verdade, é um fato. Como é que está isso dentro do varejo, esse food service, lembrando alimentação fora do lar e o varejo tradicional de todas essas lojas? É contigo a polêmica, Ah, Cris. muito bom. Eu acho que você está sendo muito sortudo nos lugares que você vai, onde o food service está sempre bem concentrado, porque a gente tem convivido com uma estagnação desse nosso tráfego. 2025 a gente manteve o tráfego de 2024 assim estagnado. 2026 a gente tem oscilado mês a mês, uma pequena elevação, uma queda, uma pequena elevação, porque nós, no contexto geral do mercado, nós temos algumas forças oprimindo o food service. Imagino que, enfim, dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, você tem visto as pessoas circulando, aí, claro, nas áreas de alimentação, a gente vai desde um quiosque de um café, né, uma Isso. cafeteria, até um restaurante de uma experiência mais completa, com Uhum. garçom, serviço de mesa, ou um fast food. Então, assim, tem de tudo ali misturado. O que a gente tem vivido como cenário é que, claro, voltamos praticamente todos para o presencial, né? Então, com raras exceções, muitas empresas já há 4 dias, no mínimo, aqui no escritório. E Tá. isso, sem dúvida, gera um tráfego, especialmente para os conceitos que a gente chama de fast casual e fast food, que é uma combinação ali de alternativas mais práticas e mais rápidas e mais viáveis financeiramente para Uhum. os consumidores. E os consumidores deixam aquele momento de celebração do meu aniversário, momento de curtir com a família, para aqueles restaurantes mais especiais do ponto de vista de serviço e mais caros, né? Porque eu tenho uma experiência mais completa. Mas nesse exato momento, está todo mundo sofrendo com GLP-1, Uhum. especialmente nas grandes capitais, tá? Então, posso dizer que isso é horizontalizado dentro do Brasil. Explica para quem não conhece o que é o GLP-1, só para Perfeito, ficar claro. perfeito. É uma medicação que estimula esse hormônio que se chama GLP-1 no nosso Uhum. organismo, e aí a partir desse estímulo, nosso cérebro entende que eu não preciso mais comer, que eu estou satisfeito. Então, claro,
Se eu saio com você para almoçar, eu praticamente não como ou como muito pouco, né. Então isso tem mudado a dinâmica dos restaurantes, a gente tem diminuído porções para poder Uhum. se manter atrativo, porque o comer também é um ato social, né. Sim, sim. Então eu te ligo e falo: "Ah, vai tomar um cafezinho?" Aí você chega e você fala: "Não, não vou tomar café. Vou tomar um café da manhã? Não, não vou comer nada". Então começa a ficar um pouco antissocial. E aí, Claro. na verdade, os espaços entendendo isso, começaram a reduzir as porções. Mas mais do que isso, claro que essa não é uma situação, totalmente horizontalizada, mas recentemente, né, houve a queda de patentes no mês de março, então mais marcas, oferecendo a medicação a um custo menor, e agora também uma discussão de adição dessa medicação no SUS. Então, as pessoas, mesmo de classes mais baixas, terão acesso, claro, como tratamento complementar a doenças como obesidade, Uhum. diabetes, a aplicação efetiva da medicação, onde a gente tem um cenário onde pessoas que já são magras querem ser muito mais magras, e aí, claro, a gente tem um cenário onde pessoas, né, enfim, aí é de todas as classes que realmente precisam dessa ajuda, mas isso está mudando, Só para deixar claro para gerando todo mundo que está impacto. nos assistindo aqui, quando você fala do GLP-1, essa substância, né, Uhum. vamos chamar assim, isso tem a ver com as canetas emagrecedoras, Isso, né? Só para exatamente. deixar claro para todo mundo. Que agora também tem comprimidos, né, agora Perfeito, já não tem uma só a versão caneta. Então, o isso. ponto é, seja um Monjaro, um Ozempic ou outras marcas, o Uhum. ponto é as canetas emagrecedoras, ou seja, quase que o milagre do emagrecimento, né? Eu tomo Exato, uma substância, injeto, enfim, exato. como o Uhum. médico recomendar, e eu vou comer menos para eu poder ficar mais magro, seja na saúde ou na questão estética. Resumindo, Isso, é isso, essa questão da perfeito. substância, né? Por um período, né, esse é o grande ponto também, né. E aí tem uma questão que é o comportamento fitness das pessoas associado a isso. Então, enquanto o setor de alimentação está preocupado, porque a gente ainda não conseguiu achar um jeito correto e completo de manejar tudo isso, porque você está tomando uma medicação, você não pode tomar bebida alcoólica, você está tomando a medicação, seu desejo por doce diminui. Uhum. Então, as famosas indulgências, os prazeres começam a ficar oprimidos. Então, algumas indústrias estão muito tensas. Quando eu digo indústria, é porque elas são fornecedoras de produtos Sim. que vão ser transformados, né, para a gente poder atender os nossos clientes. E do outro lado, sem dúvida, eu tenho pessoas que estão tomando essa medicação, mas estão trabalhando a sua mentalidade e o seu comportamento para a saúde. Então, a gente começa a perceber um crescimento de frequência nas academias. Quando isso tudo começou, a primeira pergunta: "Ah, então ninguém mais precisa ir à academia, né?". Mas não, as pessoas entenderam, né, e isso, claro, quando elas são bem assistidas, que elas precisam modificar o seu comportamento de vida, porque senão você tem um efeito rebote. É simples, né, parei a medicação, a sua vontade sempre esteve lá, eles davam uma Ela pausada. só pausou, você tirou o pause, ela vai voltar. Exatamente, Entendi. exatamente. Então aí volta tudo. Então, mas é um comportamento pendular. Mas claro, hoje, existem estudos que falam que entre 6 e 12% da população, então é um range grande, né, 6%, 8%, 12% da população está acessando esse tipo de medicação. Mas a gente vê uma mudança de comportamento. No varejo alimentar isso foi melhor, porque o que acontece, as pessoas se direcionam para um consumo mais proteico. Mais carne, Mas mais só para o ave, pessoal de mais casa separar. ovos. Food service, alimentação fora do lar. Isso. Varejo alimentar, a gente está falando de Supermercado, supermercados, só para deixar supermercado. claro para todo mundo. Perfeito, Então, perfeito. nesse sentido, no varejo alimentar foi positivo, porque as pessoas procuram mais proteína e elas, por exemplo, são produtos com valor agregado maior. Para o Para o varejista é varejista, muito sempre melhor. lembrando, para o varejista, né? Exato, exato. Para o varejista isso é maior, claro que isso também afeta O a bolso. disponibilidade, o bolso financeiro, né, a questão do bolso do cliente, mas sim, porque eu estou num processo de emagrecimento e eu tenho uma perda de proteína no meu organismo, então eu tenho que fazer algum tipo de suplementação. Além da minha alimentação, eu tenho uma recomendação de suplementação. E aí quando eu vou para o food service, então, por exemplo, hoje as lojas de açaí, não raro você tem alternativa para você colocar whey protein, aí Hum, você começa a ter mix de opções, né, então olha, eu tenho esse produto aqui, ele é feito à base de um pão que vem com farinha de ervilha, que é um produto com alta proteína, alta concentração proteica. E também tem essa questão, né, nem só a proteína animal é boa para você, você também pode ter uma suplementação com proteína vegetal.
Até existiam alguns estudos falando sobre o consumo excessivo de whey, ele estimula, ele acelera, na verdade, os processos de sensibilização pró-alergia. Então você que nunca teve alergia à caseína, por exemplo, né, enfim, que é contida ali naquele whey, você pode desenvolver uma alergia. Você fala: "Eu nunca tive". Não, mas você nunca teve porque você não tomava nessa quantidade que você está tomando todo dia. Então isso abre ali, enfim, todo excesso Mas muda o olha, isso é nosso o muito nosso interessante, organismo. enquanto fica à vontade para beber a nossa Super, água obrigada. na canequinha da BBC. É muito interessante o que você está trazendo, porque eu fiz a introdução da nossa entrevista de um Sim, cenário de food service, por exemplo, lembrando, food service é alimentação fora do lar, varejo alimentar, supermercado, se você ainda não está acostumado com os termos, eu vou reforçando para te ajudar. Então, voltando. Então, quando eu dou essa experiência para você, poxa, eu entro num shopping e eu vejo que os lugares de alimentação, você disse bem, né? Quiosques, cafés, restaurantes, fast food, enfim, toda essa cadeia de food service dentro do sim. shopping, estão com muito mais circulação do Aham, que os outros, né? E sim. aí, para me responder isso, muito interessante, porque você me traz algo comportamental que, em tese, para quem não é da área, olha isso talvez até como uma coisa muito separada, né? O que uma caneta emagrecedora influencia um restaurante de shopping? Nossa, Nossa, muito, muito, né? muito, Muito, né? muito, O muito. que uma vida wellness, por exemplo, influencia tudo isso? E aí eu trago como um complemento dessa primeira pergunta. Eu já trouxe várias pessoas aqui de setores diferentes que acabam se categorizando como wellness, Aham, bem-estar. Seja uma clínica de massagem que já veio aqui, das grandes e das pequenas, super, seja a questão de alimentação, como você trouxe, meditação, né? A muito gente bom. fala do pessoal da suplementação, que já veio aqui, o pessoal de Black School, o pessoal de Dobro, o pessoal de Bold, o pessoal de Nutrata já teve aqui, Ai, que e legal. todo mundo já teve aqui falando um pouco de suplementação. Mas no fundo, aí vem a minha pergunta. E aí, lembrando, você é nutricionista, não é isso, Sou, Cris? sou, por Nutricionista, além de formação sou. Aham, empresária, nutricionista. sou. É, o que é o wellness, se a gente pensar em alimentação? É tudo, assim, porque agora todo mundo quer se encaixar um pouquinho no wellness, né? No É, bem-estar, porque aí vem aquela pessoa falando, não, mas peraí, bem-estar é eu comer e me sentir bem. Não, não, calma, bem-estar é você comer e se sentir bem, mas com um alimento saudável. Tá bom, mas o que é uma alimentação saudável? sim, Não sim, posso sim. comer um docinho por dia? Aí vai a pessoa, troca, coloca, corta todo o açúcar. Aham, Mas aí fica um pouco mais frágil, porque aham. tirou o açúcar, perde um pouco na Sim, energia. Ah, sim. não, mas tem um açúcar bom e tem um açúcar. E aí começa. E aí não É para nunca cansativo, mais. né, é E aí minha pergunta cansativo. para você é: o que é wellness em food service e varejo alimentar nessa separação que a Ah, gente fez? acho que essa é uma pergunta que se alguém responder vale uns 5.000.000, Rô. Porque o que acontece é que tem uma elasticidade sobre o tema, sem dúvida, porque em tese é tudo que te faz se sentir bem, né. Então, puxa, eu acordo de manhã, eu medito, depois eu faço uma massagem, depois eu tomo meu café, o café que já há tempo atrás era um vilão, hoje você pode tomar inclusive um super coffee como Isso. um pré-treino, É. e aí por aí vai, né. E outro dia eu vi um meme de uma humorista, ela falou assim: "Olha, vou colocar na sala todos vocês, a nutricionista, o médico, o personal, e vocês conversem entre vocês e me falem, porque Tomem uma decisão, pelo amor de porque Deus. tá muito É. difícil para mim, o ovo é ruim, o ovo é bom, o café é ruim, não sei o quê". Enfim, mas de uma maneira bem geral, o que acontece é que nós temos pilares estruturais na produção de Uhum. alimentos que eles estão em transformação, mas eles de fato não estão 100% prontos para atender o volume de população que nós temos globalmente. Tá. Então, se eu mudo toda uma cadeia produtiva hoje, não estou dizendo que a cadeia produtiva está perfeita, tá? Mas se eu mudo completamente essa cadeia produtiva, por exemplo, olha, eu só vou trabalhar com produtos orgânicos, olha, eu só vou trabalhar com produtos minimamente processados, com isso, com isso, com isso. Eu tenho mais dificuldade, não estou dizendo que é impossível, mas tenho mais dificuldade de abastecer Uhum. a todos, né, com relação ao acesso à alimentação. E aí a gente fala de segurança de alimentos, ou Uhum. seja, eu não tenho alimentos suficiente para atender as pessoas do mundo todo. O fato é que quando eu olho isso dentro do food service é um negócio. Não é que, puxa, eu fui naquela cafeteria e eu fui muito bem atendido, as pessoas gostaram muito de mim, elas foram me contaram que a fazenda que aquele café é e tudo mais. Perfeito, mas aquele é um negócio que precisa dar lucro Claro. para pagar os salários daquelas Sim. pessoas, o aluguel, tarará, e dar lucro para Pro aquele empresário. empresário que está ali
à frente daquele negócio. Então, tem alguns movimentos e quanto maior a rede, mais difícil é a tomada de algumas decisões. Então, vamos falar de grandes redes, né, se eu falo de uma Starbucks, McDonald's, Burger King. Então, por exemplo, o Burger King tomou uma decisão de que, todos os ovos que forem utilizados na produção de alimentos, seja do pão, seja de qualquer item que faça parte do seu cardápio, tem que ser de galinhas livres, que foram, criadas Criadas livres. livres. O McDonald's, eu vou trabalhar com carne, do boi que tem uma rastreabilidade, uma sustentação. Uhum. Starbucks já desde sempre falando de rastreabilidade da sua cadeia de café, por atos controlando a origem do cacau lá no pé, a Uhum. barrica levou idem. Então assim, cresce essa responsabilidade, mas isso não é uma coisa super rápida para fazer. Então, por exemplo, a PepsiCo nos Estados Unidos, já assisti algumas vezes a apresentação deles. Eles têm um programa incrível de ensinar os fazendeiros, os pequenos produtores e tudo mais de batatas, a otimizarem o consumo de água. Tá, mas no final isso vira um pacote de salgadinho, e que é frito, e que, né, prejudica a minha saúde, porque ele tem uma quantidade de sódio que eu não Muito deveria grande. Aham. consumir. Então qual que é o processo? Tá bom, a indústria começa a trabalhar mais a sustentabilidade, mas ela traz para o processo dela uma mudança. Eu tenho agora os produtos que são assados. Mas aí eu tenho que trabalhar a aceitação do consumidor, porque o cérebro do consumidor foi muitos anos treinado para consumir o O produto frito. frito. Então, por mais que eu tenha tido uma decisão estratégica como indústria, eu tenho uma jornada. Só para fechar aqui, Não, sim, eu tô quando pensando aqui, porque é complexo isso, né? Continua, super, Cris, por super, favor. super. E aí eu tenho maquinários, eu tenho sistemas produtivos, claro, e aí se eu tomo essa decisão estratégica, isso me custa, mas eu vou fazendo essa mudança, é o efeito dominó. Se também sumirem todos os produtos fritos do mercado, talvez o consumidor, bom, só tem assado, vou consumir esse daqui. E do outro lado, eu tenho o operador. Quando eu sou um chefe de cozinha e eu posso decidir tudo que eu vou servir no meu restaurante de 60 lugares, é um restaurante relativamente pequeno para os Uhum. padrões do Brasil, é muito fácil. Eu falo: "Só vou trabalhar com produtos orgânicos, eu vou trabalhar com produtos dos biomas brasileiros, eu só vou trabalhar com produtos frescos, isso, isso, isso". E aí eu começo, né, a fazer uma mudança de comportamento no meu micromeio. E aí é isso que a gente tem de convivência hoje. Então, infelizmente no Brasil, a alimentação saudável está mais conectada com quem tem mais cultura. Então, se você tem mais cultura, você entende os riscos de não ter uma boa alimentação. Você pratica esportes, você faz, sei lá, academia diariamente, 2 vezes por semana, enfim, você se preocupa com a qualidade da sua alimentação. Quando você tem menos disponibilidade financeira, e depois a gente fala um pouquinho sobre isso, a sua decisão acaba sendo: "O que me sacia?". E às vezes o que vai te saciar é um macarrão instantâneo, um pacote de salgadinhos, e um refrigerante. Você sabe, para complementar o que você falou, eu orientei um trabalho de acadêmico numa universidade, e aí um grupo, eram 3 meninas e um menino, se eu não estou enganado. Mas enfim, um Uhum. grupo veio conversar comigo dizendo assim: "Ah, o veganismo é uma tendência de alimentação no Brasil". Aí eu falei assim: "Tendência para quem?". Uhum. Aí elas ficaram assim, eu falei: "Vamos fazer o seguinte, ó, pega essa pesquisa que vocês estão aqui e vocês visitam esses X bairros aqui Uhum. periféricos de São Paulo e perguntem sobre o veganismo". E eles voltaram 2, se eu não me engano, 2 semanas depois, estarrecidos, porque eles eram pessoas de uma elite, de uma Aham. faculdade, de uma universidade elitizada. Eles não têm culpa disso, Claro, mas claro. eles voltaram estarrecidos com a seguinte informação, Cris: "Professora", pra mim, né: "Professor, o que a gente mais ouviu das pessoas é: 'Eu só preciso comer'". Eu falei: "Você percebe? Óbvio que se a pessoa tiver informação entre uma alimentação não saudável e uma saudável, e as 2 couberem no bolso, possivelmente ele tem a opção, né, de Sim, falar: sim. 'Olha, quero uma saudável'". Mas não se fala isso ali. O ponto é: o que eu posso comer
e o meu bolso pode gastar. É isso aí. E aí a gente às vezes fica falando tanto disso, esquece de uma situação no Brasil, e nesse caso específico dessa universidade, só aqui de bairro periférico de São Paulo, Aham. nem falei do Brasil. Então isso Sim, acontece muito, né, Cris? De as pessoas totalmente. não entenderem realmente o que é isso na vida do Brasil como um todo, né? Com certeza. Eu tenho feito uma apresentação para falar sobre os diferentes Brasis, Tá. né, e comparando o PIB, né, de determinadas regiões e, claro, o comportamento etário de determinadas regiões. Então, também, quando você tem uma determinada idade, o seu médico já te avisa: "Rodrigo, pode parar de comer o seu chocolatinho todo dia. Cristina, É, pode parar". A gente não recebeu essa informação ainda porque nós somos jovens, né, Rô? claro, falta muito para isso ainda. Mas o que acontece é que em regiões onde o envelhecimento, né, e o Brasil hoje já tem cerca de 17% da população 60 a mais, né, onde quando eu olho, essas pessoas, nós estamos recebendo o input de: "Olha, você precisa mudar a sua alimentação". A região do sul do país já enfrenta esse cenário com muita fortaleza. Quando eu olho o nordeste do Brasil, é a segunda região com a população mais jovem. Uhum. E aí, essa população hoje tem puxado determinados canais de food service, sanduíches, pizzas, sobremesas e tudo mais, porque quando você é jovem, você se permite muito mais, até porque você faz mais atividade física, o seu corpo É gasta isso que eu mais tinha falado, o rápida, corpo, né? o corpo resolve mais rápido isso, né? Exatamente. Então, assim, e aí você tem esse comportamento. Por que que eu estou falando isso? Porque determinadas redes, e a gente tem recomendado isso inclusive em projetos, olha, se você quer crescer com esse produto mais focado em indulgência, a tua região nesse momento, que o Brasil é um continente, né, não é mais região sudeste e sul, é a região nordeste e norte. Então repense o seu modelo de expansão. E isso é muito legal, né, e aí claro, eu tenho uma população mais jovem, mas quanto mais jovem, menor é a disponibilidade de renda. Então, eu tenho que entrar com muitos produtos promocionados, eu tenho que entrar com produtos de custo mais agressivo, Não, e né? E tudo isso isso, como muda. você falou, acho que na resposta anterior, fazendo o negócio parar de pé e dando lucro, pagando o funcionário, Totalmente, né? totalmente. Porque senão Aí, falar, ah, não, você tem que vender mais barato. Tudo bem, eu vendo mais barato, mas você já sabe da minha margem. é isso aí. Porque se não tiver a minha margem, não tiver lucro, a empresa vai fechar, É isso né? aí. E aí você vai em busca da escala e nas regiões onde você tem esse envelhecimento, você tenta trabalhar a qualidade da tua margem, né, como você bem colocou. Então o que tem acontecido, né, você percebe que muitos negócios, especialmente de casual dining, fine dining, aumentaram seus preços, porque quando você tem uma população, de idade mais avançada e não negativamente aí pessoal, também Aham. todo grupo, Aqui eh estamos. você se preocupa com a qualidade do que você vai comer, com a característica daquele produto, e aí você valoriza, você fala: "Se você tem uma sensação de um valor percebido, ah, esse pescado é fresco, ah, esse produto, essa combinação é preparada por um chefe", você valoriza e você não se incomoda a pagar aquele plus, porque nesse momento a gente tem tido uma necessidade de repassar, Uhum. a inflação para os alimentos com mais força. Além disso, eu tenho a crise de mão de obra que é constante, né, e a gente tem essa movimentação, agora a gente tem uma grande discussão sobre escala, né, eu 6 por um. imagino que Uhum. que você já trouxe aqui Com alguma vez certeza. esse tema, mas mais do que a polêmica da escala e tudo mais, de fato, tem a ver com saúde mental, tem a ver com felicidade, acho que tem outras questões aí para a gente colocar na O conta. wellness volta para o colaborador também, Totalmente, né? exatamente, porque assim, o colaborador feliz tem a Isabela, né, que é da ai meu Deus, ai, fugiu o nome da marca dela de café, a Isabela Raposeiras, né, Aham. que tem uma marca de cafeteria, tal, ela falou: "Ai, tô fazendo 4 por 3", porque ela tudo bem, os horários dela permitem, enfim, ela tem uma Ela equipe tem um que permite contexto que consegue fazer ela isso. consegue cobrar um preço no café que permite isso tudo, tá tudo certo. Mas o fato é que ela traz dados tão interessantes e olha como as minhas pessoas estão felizes. Eu tenho acompanhado padeiros independentes, né, que têm produções menores falando: "Olha, as pessoas daqui também querem sair de férias como você, as pessoas daqui", então também discutir um pouco dessa humanização do funcionário do setor de hospitalidade, porque enquanto alguém está curtindo na piscina, tem alguém preparando o seu coquetel. E essa pessoa, um dia da vida dela, né, um momento da vida dela, ela precisa sair de Ela férias, precisa né. tomar um coquetel também em algum lugar, né? Né? É bem isso, é bem isso. Então, assim, temos esse cenário. E aí, por fim, Rô,
Nós temos essa visão também, ou essa questão que é gravíssima, que é como as bets têm comprimido o nosso poder de compra. Então, o endividamento está muito Eu vi uma elevado. matéria hoje sobre isso. O endividamento elevado hoje, por conta Exato. das bets, já supera o que o brasileiro, em especial de classe média, média baixa e classe baixa, pagam de juros nos empréstimos, cartões de crédito, bancos, etc. O que se gasta com bet já supera o que se paga de juros nessas classes. Porque aí olha o que acontece, ele em algum momento, ele ou ela, né, em algum momento, mas é majoritariamente Majoritariamente homem. masculino, né, Aham. o comportamento, mas enfim, ele fez esse endividamento. Parou, tá bom, parei, abandonei a bet. O problema é que o ganho médio dessa pessoa não é suficiente para ele conseguir quitar todas essas dívidas, graças aos juros que nós temos hoje no Brasil, né, Uhum, impossível. uhum, E aí, enfim, nesse exato momento a gente tem aí o governo com esse programa Desenrola, e uhum. vamos ver se isso melhora de alguma forma, mas normalmente isso gera uma retração de consumo, porque é o que acontece? Eu vou e renegocio a dívida. Para eu poder manter o desconto, eu tenho que pagar a dívida, se Claro. Deus quiser. Uhum. Então, a minha disponibilidade para gastar com produtos que eu vou chamar são supérfluos e comer fora de casa ou comer alimentos preparados fora de casa podem se enquadrar nisso para algumas Porque pessoas senão eu da vou no mercado e população. faço comida dentro de casa, não vou gastar fora, é Isso, isso que você quer dizer, exatamente, né? exatamente. E aí, poxa, eu fiz um processo de renegociação de dívida, eu tenho um novo compromisso. Cabe melhor no meu orçamento, mas eu tenho esse compromisso. Claro que, o que nós precisávamos é que houvesse um estancamento da questão das apostas, né. E aí, claro, entendo que o mercado é livre e aí temos aí, todas essas questões, mas infelizmente parece que as pessoas não têm maturidade, não têm um gatilho de maturidade do tipo: "Brinquei", sabe quando você vai numa casa de jogos, né, no arcade, aí sua mãe falava: "Rodrigo, acabou". Vamos embora, acabou a ficha. Isso, você põe o cartãozinho ali, acabou a ficha e vai embora. As pessoas não têm é Até se altamente você parar pra fazer viciante, né. uma comparação simplificada, eu, por exemplo, todo final de ano eu sou daqueles que aposta na Mega Sena da virada. Olha E só, fica com a ora, família. ora, Não, ora. e fica com a família ainda falando assim: o que a gente vai fazer se a gente ganhar os 500 milhões, sei lá quantos milhões, ganhar os 500 milhões? Ah, eu vou pegar tanto, eu vou dar pra um. E fica uma conversa de família ali e Super. vira uma aposta gostosa ali. Você pega 20, 30, 40, sei lá, Sim, 50 sim, reais e pá. Mas também acabou a Mega Sena participo. da virada, eu nem Tá tudo lembro às bem. vezes que a Mega Sena existe, Perfeito, né? perfeito. Então, e aí Mas existe. tem gente que joga toda Perfeito, eu ia semana, falar isso. vários Mas tem dias gente da que joga semana. nesse tipo de jogo toda semana. E antes da gente ir pro intervalo, você fica comigo mais um bloco? Opa, Opa, um então prazer. muito bom. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria dizer uma coisa. Olha que interessante. Eu fiz uma introdução para falar sobre número de pessoas que circulam, por exemplo, no food service, lembrando, alimentação fora do lar, por exemplo, em shoppings. E para me responder, você citou dois pilares interessantes. Primeiro, questão das canetas emagrecedoras. Uhum, E agora, por exemplo, a questão das bets. Ou seja, quando a gente diz que varejo, na verdade, é um grande estudo de comportamento humano, para que o totalmente. varejista, o empresário, entenda realmente o que ele tem que fazer, acho que esses dois pilares que você usou para responder essa introdução traduzem isso de maneira muito prática, né, Cris? Antes a É, gente chamar o totalmente. intervalo aqui. Verdade, verdade. Se a gente não olha para fora do que está acontecendo nos nossos negócios, o tempo todo a gente fica surpreso, é só É bombardeio. só bombardeio. É Então a isso gente aí. vai rapidinho pro intervalo e eu volto com você, porque eu queria falar o seguinte: nessas minhas andanças por shoppings, e aí agora falando já mais profissionalmente com os empresários do varejo, tem um mix aí de produto e serviço, né? E Você tem tem. uma track and field, por exemplo, que colocou uma cafeteria lá dentro, e lá eu tenho visto lotado lá dentro e pessoas consumindo mais. Aham, Quero falar um pouco com você sobre o negócio food service vamos mesmo, nessa. ali dentro dos shoppings e também nas ruas, tá bom? Tá A bom. gente vai para um rápido intervalo, é um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Já já o varejista está de volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do O Varejista. A gente vai continuar o papo de food service, varejo alimentar, aqui com a Cristina Souza, fundadora e CEO da Tangerine, que é uma empresa que faz estratégia para o pessoal de food service. Mas antes, Cris, quero te pedir um minutinho. Eu vou anunciar aqui. Eu apresentei aqui na BMC News um programa voltado para pequena e média empresa, que foi o Rota Fácil, um reality show que a gente fez aqui para premiar a pequena e média Acompanhei. empresa brasileira. Muito Afinal, foi bom, parabéns. espetacular, audiência incrível aqui na BMC News.
E agora eu vou anunciar para vocês o voto popular. E esse voto popular, por que eu vou anunciar para vocês? Além das empresas, perdão, que os jurados categorizaram como as 3 primeiras, as 10 que vão participar do programa, tem o voto popular. A gente quis fazer um voto popular para, obviamente, você que está em casa e que assistiu um programa que se identificou com alguma dessas empresas, você pudesse escolher e essa empresa que foi escolhida por vocês pudesse ganhar alguma coisa ainda mais do que já ganhou. Então, com o voto popular, eu vou ter que admitir para vocês, eu vou ter que tirar os meus óculos para enxergar aqui completamente, eu denunciando a minha idade aqui no programa, mas eu vou ter que fazer isso, não tem jeito. Lá vou eu aqui, ó, tirar o óculos para poder enxergar melhor aqui, olha só. E o voto popular tem 2 grandes pontos que essa empresa vai ganhar, 2 grandes premiações. Primeiro, vai participar do programa BMC Business, então essa entrevista é importante, um dos principais programas da nossa grade, o BMC Business, e vai ter uma conversa estratégica com um jurado do programa que a empresa escolher. Então, dos nossos jurados, a empresa vai poder escolher um dos jurados e falar, olha, eu quero uma conversa estratégica com esse jurado, que é uma orientação direta, objetiva e individual, e a participação no BMC Business. Então, são esses 2 prêmios, vamos chamar assim, veja, a mais do que todos os 5 milhões de reais que a gente distribuiu em premiação para essas empresas, tá bom? E olha só que interessante, eu estou com os dados aqui da votação expressiva, brigadíssimo a todos vocês que votaram, milhares e milhares de votos que chegaram aqui para nós, e as 3 primeiras colocadas, olha que interessante, a terceira colocada 29,1% da votação, a segunda colocada 30,6% e a primeira colocada 30,8%. Olha só, então quem ganhou a premiação ficou com 30,8% e a empresa que ganhou, repito aqui a premiação, portanto, a conversa estratégica com o jurado e a participação no BMC Business, a empresa que ganhou foi o Grupo Rão, lá do Rio de Janeiro. A gente brincou muito, a Cris conhece o Grupo Rão com certeza, que trabalha com essa área também de alimentação. Sem dúvida. E o Grupo Rão, que eles brincaram, Cris, Rão de Janeiro, que as pessoas falam que é lá do Rão de Janeiro. A gente brincou muito no palco, então o Grupo Rão, que ficou em primeiro lugar e ganhou aí como votação popular. Parabéns para o Grupo Rão, eu sei que você conhece lá o pessoal do Grupo Rão. Olha que coincidência boa e interessante. Meu óculos aqui de volta, Cristina, e a gente vai voltar. Então, parabéns ao Grupo Rão que ganhou a votação popular do programa Rota Fácil, que eu tive o orgulho, a honra de ser o apresentador desse programa, tá bom? Parabéns ao Grupo Rão aí no Rão de Janeiro, beleza? Ah, muito bom. Muito bom, né? Você conhece o pessoal, né? Super, Eles são super. incríveis. Parabéns, moçada, arrasaram. Vieram aqui, fizeram uma apresentação incrível, ficaram aí entre as 10 premiadas para participar do programa de aceleração aí com o Sim. mercado de capitais e agora ainda ganharam a votação popular, Que máximo. votação expressiva. Parabéns. Bom, a gente, voltando aqui para a nossa entrevista, Super. a gente falou muito no primeiro bloco, fica à vontade a nossa aguinha aí, a gente falou muito no primeiro bloco a respeito do comportamento mesmo do cliente, do consumidor, e a gente citou os pilares, né? Você citou a questão das canetas emagrecedoras, do GLP-1, né? Uhum. Que é essa substância, e a gente falou também da questão comportamental da presença das pessoas, inclusive na questão de wellness que a gente citou, você citou bastante essas questões. Agora eu quero falar do negócio food service. Quando a gente Sim. terminou o primeiro bloco, eu falei inclusive de track and field, que coloca uma cafeteria dentro de uma loja de artigos esportivos, não sei se eu posso falar dessa forma. Uhum. Como é que você enxerga hoje o negócio food service? Você trouxe as questões de comportamento do consumidor, mas como é que você enxerga hoje o negócio? Margem está muito apertada? Vale a pena? Tem que ser em shopping? Franquia é o melhor negócio? Cafeterias, por exemplo, você tem muitas opções, tanto de Sim. franquia. Vale mais a pena abrir um negócio próprio com cafeteria? Queria que você fizesse nessa minha primeira pergunta um apanhado geral do negócio food service hoje no Brasil. Tá. Negócio de food service, ele é um negócio que tem margens bastante apertadas, isso é uma realidade, porque a qualidade da margem, ela é proporcionalmente ao preço que aquele item custa, muito baixa para compor um resultado. É completamente diferente quando eu vou a uma loja de sapatos, compro um sapato de R$ 500, R$ 500 representa às vezes um jantar de 6 pessoas. Então, a quantidade de ativações que eu preciso fazer para poder obter a mesma quantidade de faturamento, o mesmo potencial de faturamento que você que vende sapato,
É muito E é diferente. engraçado porque tem a ver com o segundo pilar que você falou, que é a questão das classes sociais mesmo, né? Sim, sim, Região, faixa etária, sem mais dúvida, jovem, poder sem aquisitivo, dúvida, né? Que foi o segundo pilar comportamental que sem você dúvida. citou. Então, assim, é um mercado que tem essa característica de margens mais apertadas. Cris, mas fulano me disse que determinado setor tem uma margem mais elástica. É fato, isso é verdade, o mercado ele não é homogêneo, mas determinados canais têm uma certa flexibilidade, porque é o valor percebido por aquele cliente. Então, por exemplo, eu compro um coquetel, aquele coquetel tem uma margem muito interessante para o meu negócio. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu estou trabalhando com uma carne que, por conta do custo que ela tem para mim, isso achata a minha margem, porque eu também não consigo repassar isso tudo para o consumidor. Enfim, é um balé, é um grande jogo que a gente tem que trabalhar para ter lucratividade no final. Quando você me pergunta assim: "Puxa, qual que é a melhor modalidade e tudo mais?", a melhor modalidade é sermos ultra profissionais. E o setor de food service ele passou por um desenvolvimento que eu fico muito orgulhosa, eu trabalho nesse setor há 28 anos, e nós tínhamos um nível de informalidade muito alto, Tá. e além disso, uma qualidade de gestão muito baixa. Esse ano eu vou fazer uma apresentação em Chicago, na National Restaurant Show, que é uma feira internacional que recebe 60.000 visitantes, Quando é que vai muito ser, grande. NRA, esse ano? Começa no sábado, dia 16, e encerra no dia 20, né? A gente vai com um Então grupo, você já enfim, está embarcando esses mas próximos dias, né? domingo eu embarco. E aí o que acontece? Quando a gente reflete ou pensa nessa realidade, eu sempre comparo muito com o varejo, né? Aqui o nome do programa varejista, o varejo, de uma forma geral. Tradicionalmente, ele teve uma evolução de gestão mais sofisticada, Tá. e o food service ia ficando um pouco atrás. O que aconteceu? O processo de digitalização do consumidor apoiou, o restaurante num: "Olha, eu preciso agilizar, eu preciso ser mais competitivo". Com o aumento de preços, então, assim, toda a guerra, toda a pandemia, todo o problema que acontece globalmente afeta a cadeia de alimentos. Você fala: "Cris do céu, como assim, né?". "Ah, então, eu compro chocolate não só aqui do chocolate que é plantado na Bahia, o chocolate que vem lá da floresta amazônica, um cacau, né, mais selvagem. Uhum. Não, eu compro da Nigéria, eu compro da Colômbia, eu compro determinados ingredientes de panificação, eu compro trigo da Europa". Então, tudo isso afeta. Existem defensivos agrícolas que vêm de regiões que hoje estão em guerra, e isso tudo vai aumentando o custo de produção, e isso se reflete no meu custo de matéria-prima. E aí, quando eu não tenho uma boa gestão, uma gestão tão sofisticada, por que que eu trouxe isso? Porque o processo de digitalização dos negócios passou a ser, assim, um mantra dentro do nosso setor. Então, independente se você é muito pequeno, e aí você, parabéns por ter conduzido esse programa de aceleração voltado para todos os Aham. segmentos, eu sei disso, mas assim, que felizmente aí apoiou alguém do segmento de food, a gente fica muito contente, mas está gerando uma disrupção. Então eu tenho negócios que estão absolutamente: "O que está acontecendo aí?". Eu uso um sistema de frente de caixa, e eu tenho cliente fazendo isso, onde a gente digitalizou 80% da jornada do funcionário e 80% da jornada do consumidor. Isso, essas automações, você diz ali, né? Processos de automação, mas de uma forma não, agressiva, de uma forma gentil. E aí, por que que eu quis falar dessa apresentação que nós vamos fazer? Porque chegou um momento, há pouco tempo atrás, eu falei assim: "Gente, será que o consumidor quer essa tecnologia toda que nós estamos empurrando para eles? Ou nós estamos comprando um barulho da galera?", que é a indústria de tecnologia, Uhum. os fornecedores de setor, que: "Olha, se você puser um LED aqui, você vai vender 10% a mais. Olha, se você colocar um QR Code para o cardápio, o cliente vai pedir X% a mais". Eu estou comprando isso, e assim, Rodrigo, os dados, é uma pesquisa exclusiva, a gente fez em parceria com a Toluna. Os dados são incríveis. As pessoas que estão hoje consumindo food service, né, majoritariamente pessoas de classe C, D, querem muito, muito, muito tecnologia, porque elas entendem que isso
facilita o dia a dia delas, traz mais velocidade, entrega o que elas querem no momento de consumo que é conveniência. E aí pessoas que estão indo aí, na verdade a gente fez para o fast casual, para o fine dining, para todos os Aham. canais de food service, mas a gente optou por comparar o fast food e o casual dining. E aí mesmo no casual dining as pessoas dizem: olha, eu quero a tecnologia para me trazer mais experiência. Aí eu falei: olha que interessante. Então, recentemente eu fui no Centro de Inovação da Oracle, que fica aqui em São Paulo, e hoje eu posso, ter uma projeção de mesa, onde você como cliente, você passa o cardápio aqui, só que a foto do prato, no tamanho do prato que você vai receber. Aparece para você ali. Aparece para você ali. Então, assim, que legal, né? E aí mesmo num conceito mais sofisticado, entende? Porque toda vez que você fala de sofisticação, e eu usei também já muito esse discurso de, não, sofisticação tem a ver com pessoas. Claro que quanto mais você se dirige para o fine dining, a tecnologia é desejável, mas ela tem um limite. Uhum. Eu quero até aqui, porque o luxo é ser servido, né? Posso só te fazer uma pergunta? Claro. Quando você define o fast food e essas outras categorias que você colocou, para quem está assistindo a gente, você consegue dar exemplo? Olha, fast Consigo. food é McDonald's. Isso. Esse, o dining que você mencionou é esse tipo de restaurante. Tá bom, Só então para vamos lá. todo mundo entender do que a Claro, gente está desculpa, falando peço não, desculpas. imagina, de uma maneira mais clara e usando exemplo mesmo. Perfeito, então tá. Quando eu falo de fast food, eu tô falando de McDonald's, Burger King, girafas, Pizza Hut, pi Subway. Pizza Hut, Subway, vai mais pro fast Ah, casual. é? Aham. Porque você tem uma proposta desse produto, onde ele tem uma origem de ingrediente, você tem uma proposta de trazer uma experiência adicional. Spoleto é uma marca nacional que é muito forte nesse Uhum. sentido. Aí eu tenho Chipotle, por exemplo. Tudo que é fast casual tem a ver como eu te dou um pouquinho mais de serviço. Quando eu vou na Subway, eu posso escolher o pão, eu posso escolher os Ah, ingredientes, entendi. eu te Quando eu entrego uma chego num experiência a McDonald's ou no mais. Burger King, eu peço aquele número, vem rapidinho, é fast food na minha Fast mão, food, né? E exato. esse Internacionalmente é chamado de quick service restaurant, mas tá, aqui no quick service, Brasil, tá. a gente tem E aí esse utilizado ainda fast fast food. casual é quando, além de ser rápido, eu consigo fazer determinadas escolhas e tem uma origem ali que as pessoas se preocupam, as pessoas que eu digo as empresas, né? Sim, Se sim, preocupam um sim. pouco mais com isso, entendi certo? Exato, Ah, exato. Na perfeito. verdade, as grandes redes também são super preocupadas com isso, mas numa rede fast casual, esse é um pilar muito importante. Olha, eu trago aqui para você a qualidade da farinha, eu trago aqui para você, enfim, tem toda uma proposta de valor conectada Perfeito. com isso. Quando eu vou para o casual dining, eu estou falando do Outback, eu estou falando para quem está aqui em São Paulo, estou falando da companhia tradicional, da Brás Pizzaria, Aham. eu estou falando do Camarão Camarada ou do Coco Bambu. Uhum. Então, são redes mais nacionais que a gente consegue, né, identificar facilmente. Quando eu falo de fine dining, eu estou falando de um restaurante de alta gastronomia, onde eu tenho um chefe, onde é uma cozinha mais autoral e, de fato, ele é acessado por uma população Mais restrita, mais né? restrita, exato, Uhum. exato. Até por uma característica de preço e de falta de capacidade de absorção. Vamos lá, Claro. todo mundo acordar amanhã, vamos almoçar no restaurante do Alex Atala, não tem capacidade de atender por conta do modelo operacional estabelecido ali, né. Mas vários chefes hoje, né, por exemplo, o Rodrigo Oliveira, eles têm buscado construir formatos mais acessíveis, que aí circulam entre o fast casual ou casual dining. Por exemplo, o Rodrigo Oliveira, ele criou o balaio, né, ele criou outras alternativas para poder, Atingir uma outra. atingir uma outra, dar mais acesso às pessoas. Então isso é muito legal, isso é muito bacana aí dentro do mercado, que a gente possa enxergar esse movimento de democratização. Mas é a força da escala, né, com um outro movimento operacional. E aí, o que você estava dizendo da pesquisa, inclusive, que você vai apresentar ali na NRA, você estava mencionando a questão do digital, né, de algumas automações, que as pessoas querem uma experiência digital para dar uma Sem certa dúvida. celeridade, Aham. mas também estão afim da experiência que o digital Exato. coloca. Foi aí que você categorizou. Então, vamos voltar para esse ponto. Então, as pessoas Perfeito. querem as experiências, por exemplo, você estava dizendo, na digitalização ali na mesa, de Sim, aparecer sim. para mim o prato, como ele virá e vai ser colocado, né? E Exato. como é que está essa questão da experiência? Exato, exato. Então, quando eu vou para um contexto de casual, as pessoas querem, então tá bom, então me traga a tecnologia, mas me traga atrelada à experiência. E aí isso é muito bacana, sinceramente, porque dentro desse processo de experiência, eu poderia clicar ali
e ver a origem do gado, conhecer um pouco mais sobre o pequeno produtor daquele alface que eu estou consumindo. E, claro, a minha experiência num conceito casual dining, ela é mais alongada. Quando eu falo de fast food, em 12 minutos, 15 minutos, eu já recebi meu prato, já comi, já saí, né? Meu Aham. prato, meu sanduíche e tudo mais. Quando eu falo de um casual dining, eu recebo uma entrada, eu fico mais tempo e dentro dessa jornada, se eu puder trazer tecnologia para sofisticar a minha experiência, eu vou gostar muito mais como cliente. Pergunta objetiva: um restaurante que a gente vai num shopping, ou mesmo que seja numa rua, que é o famoso restaurante aquilo. Que Uhum, você vai lá, pega um prato, serve e coloca. Isso é um aham. fast food. Esse é considerado um fast food É um para fast nós. food, Aham, porque não é já o casual nesse caso, exato. porque você não para. Tem restaurantes fast food que também tem a opção de pedir prato, então você tem um mix Isso, aí nesse sentido, exatamente. A né? padaria é uma grande É. esquizofrenia Eu operacional ia para citar agora a gente. padaria, Porque a porque padaria tem tem tudo, né? absolutamente A tudo, né? padaria tem o varejo, você pode ir lá comprar leite, ovos e ir É varejo embora. alimentar, Aí você tem uma parte de buffet, que é mais fast fast food. food, Aí você pode sentar e falar: eu queria tomar uma sopa. Aí você fala: oi? Aí vem você é ainda uma servido. entradinha, o cara traz pra você. É, a padaria é Exato. uma loucura. A padaria paulistana, especialmente, é um negócio fora da E é curva. mais Mas em São Paulo pensando. tudo isso? E em outros lugares não tem tanta coisa como a de São Paulo? É, Uma pergunta que eu não conheço sim, mesmo. sim. A padaria paulistana é um fenômeno, inclusive é global, sabia? A gente recebe pessoas de outras partes do mundo para vir aqui para conhecer. O que a gente tem visto em outras capitais, né, na verdade em outros estados, é uma evolução do consumo de pão, né? Então eu quero um pão com mais qualidade. Então, Ah, tá. esse processo de pães de longa Aí fermentação, é do e aí. produto pão mesmo, né? Isso, exato. Aí eu crio um altar para o pão e eu tenho padarias compactas, e aí você faz a experiência na sua casa. Entendi. Então, tem tudo isso, mas tem outros lugares também do Brasil que tem as nossas famosas padarias Que legal. paulistanas, que são muito charmosas, muito queridas. E aí, pegando o gancho ainda que eu fiz a pergunta, quando eu trouxe a track and field. Então, Aham. existe uma tendência de produto e serviço, e no caso o serviço ser alimentar, aí food service, no caso, né? Sim, Ou sim. até varejo alimentar, porque, desculpa, me corrija se eu vi errado. Eu entrei numa track and field, e aí eu consumo roupas esportivas, mas tinha lá tanto uma parte que eu, Rodrigo, estou categorizando como food service, no sentido de Ah, eu tá chegar lá, correto. pedir ali e Um comer. café e tal. Mas tem um pedaço ali que eu vi nessa cafeteria que também é um varejo alimentar de eu comprar produto, um Sim, suplemento, alguma coisa. É perfeito. esse mix todo mesmo, É né? isso mesmo, essa bagunça, né. Mas o que acontece você começou a nossa entrevista falando de como o food service é atrativo, né. Isso. Porque o que acontece, eu não compro uma legging de R$ 400, R$ 500, eu não sei quanto é uma legging da Track and Field toda semana, até porque os produtos são de alta qualidade e duram muito tempo, Isso. né. Mas eu posso ir lá tomar um café todos os dias praticamente. Então o food service, essa é uma estratégia que especialmente nas marcas de classe A têm sido muito fortalecidas, porque a marca ela vai construindo uma legião de fãs. Então eu não posso comprar uma camisa da Ralph Lauren, mas eu posso tomar um café na Ralph Lauren. Eu não posso comprar uma joia da Tiffany's, mas eu posso marcar e tomar um brunch na Tiffany's por US$ 70, né? Não é muito, mas aliás, não é pouco, mas também pagável. É Para realizar um possível. sonho, eu não conseguiria comprar uma joia da Tiffany's por US$ 70. Não, e outra coisa, não dá pra você comprar uma joia da Tiffany, independente do valor, toda semana. Mas uma Exato, vez a cada exato. 2 semanas dá pra você tomar um brunchzinho lá, né? Exato, Alguma exato. coisa do tipo, Se né? você ganhar de uma forma dolarizada, fica muito mais Fica fácil, mais né. interessante. Não, mas eu Mas entendi a referência. Aham. essa é a referência. Então, a operação de food service, ela é uma grande geradora de tráfego. De novo, falando dessa viagem que estamos aí para iniciar, a gente vai começar por Nova York, a gente vai numa loja que se chama Printemps, que é uma loja europeia, uma loja de departamentos que inaugurou na Quinta Avenida, Nova York, na Quinta Avenida não, no Distrito Financeiro em Nova York, Aham. e que ela tem 5 operações de alimentação Olha dentro só. da loja. Justamente por conta disso. Assim, eu vou criando, ai, você vai hoje, você toma um espumante. Não vou consumir nada. E amanhã, puxa, aí fui, nossa, gostei dessa bolsa. E aí você vai construindo formas de se conectar. Até curiosamente, essa loja, ela tem um projeto de tecnologias que ela tinha desde o começo, né? Assisti algumas entrevistas antes, né, agora da nossa viagem, mas dizendo: olha. A gente pensou muito em tecnologia, a gente optou por recuar, por começar trazendo uma experiência humana muito forte, mas eles têm, claro, um roadmap de tecnologias. Só para fechar isso, a história do óculos, que você tem câmeras hoje em dia, né?
você pode utilizar isso como uma estratégia de hospitalidade. Então, eu coloco isso no meu funcionário de restaurante, de loja e tudo mais, e aí a primeira vez que eu for, ele vai me reconhecer: "Ah, qual é o seu nome?". "Ah, meu nome é Rodrigo Maia", Uhum. e tudo mais. "Ah, pois não, Rodrigo, o que você está procurando?". "Ah, isso, o que que você faz?", não sei o quê. O óculos, além de ver, ele ouve. Na tua próxima vinda aqui, o óculos já vai me avisar: "O Rodrigo chegou, da última vez que ele veio, ele comprou 2 tênis de corrida e uma camiseta". "Oi, Rodrigo, tudo bom? E aí, como foi sua prova?". Imagina a sensação do Rodrigo, ela lembra de mim e ela sabe que eu comprei uma roupa para fazer Fazer uma uma para prova. participar de uma prova. Então, assim, isso é muito legal, e isso nós nem cogitávamos utilizar isso no food service. Hoje isso está disponível para o food service e começa a ter implementação em redes. Então, quando você me Isso é pergunta muito como é que a gente interessante, faz né? para ter sucesso no food service, o nível de sofisticação de gestão da operação de food service é o que vai me levar para um patamar ideal. E aproveitando esses minutos finais que a gente tem e a sua viagem para a NRA, você trouxe aqui algo muito interessante que eu entendo que é o futuro, vamos chamar assim, mas não é um futuro daqui 20 anos, né? É um Não, futuro para já, né? Como é que você enxerga hoje no Brasil, hoje, o food service com o que já tem aqui? Porque pelo que você trouxe desse exemplo, se eu entendi errado, me corrija, isso é uma coisa que está lá, mas que ainda não está embarcado aqui para o Brasil, pelo que eu entendi, mas deve uhum. vir proximamente. O que mais você pode trazer de novidade nesse nosso final da entrevista, para quem está assistindo a gente já começar a ficar de olho, que deve acontecer proximamente em varejo alimentar ou em food service, Cris? Rodrigo, a gente começa a ver padaria no Brasil, e não é em São Paulo, padaria em outros estados, com robô entregando o produto que sai da cozinha, leva para a tua mesa, e aí, em alguns casos, se for mais sofisticado, o garçom te atende, ou você retira desse robô. Então, o que a gente percebe, mais avaliações preditivas. Então, os sistemas de gestão, antes, eles eram mais transacionais dentro do Uhum. nosso segmento. Agora, eu coloco as informações e os sistemas começam a me dizer: "Cristina, vai cair a temperatura". Ou então eu extraio o meu relatório de vendas, coloco na inteligência artificial, e alguns sistemas já têm a Uhum. inteligência artificial embarcada, e eu falo: "Como é que vai ser essa semana?". Eu posso perguntar assim coloquialmente: "Como é que será essa semana em termos de tempo, né, de previsão de tempo? Ah, olha, vai chover, vai isso, vai isso. Quais são as recomendações que você me faz para poder manter o faturamento que eu tive a semana passada? Faça uma promoção, faça um lançamento, tarará. Crie os posts para mim". É quase que dizer assim, olha, na quarta vai chover, então prepara um guarda-chuva. É isso aí, Vamos mas pegar mais mais ou do que menos. isso, prepara chocolate quente, Uhum. coloca em evidência, faz um post com uma musiquinha, fala para a pessoa: "Não esqueça de programar o seu delivery", coisas desse tipo. E aí não tem como eu não fazer essa pergunta, porque assim, é realmente inevitável, você vai saber. Isso vai fazer com que pessoas percam seus empregos. Isso não necessariamente vai fazer isso. Isso é uma piração. Você gostei muito da palavra que você falou. Tá todo mundo indo nesse barulho, a gente tá indo nesse barulho também. Aham. Isso é barulho ou é realidade? Ou seja, o ser humano, vamos colocar assim, vai perder um pouco seu espaço dentro do emprego que o food service e varejo alimentar gera. Então, service tem a ver com serviço, tem a Uhum, ver com humanização, né. Sempre esse risco sempre existe. O que acontece é que quando eu trago tecnologia e ela não apresenta nenhum atrito para você como consumidor, você diz: "Gostei disso aqui, eu quero mais isso aqui". O nosso cérebro diz: "Gostei de pedir aqui no uhum. totem, gostei de receber ali, gostei de ser atendido pelo robô". E aí sim, eu acho que a gente passa por um processo de questionamento. Por outro lado, eu consigo ter uma geração de novas atividades onde, eu como operador ou eu como Uhum. gerente da loja, eu passo a alimentar uma inteligência artificial, eu passo a ouvir, mais predições, eu passo para um processo de evolução da minha gestão e ao mesmo tempo de eficiência máxima. Então, coisas que o funcionário inclusive trabalhava braçalmente, Aham. trabalhar em restaurante, olha, é para É poucos, viu? braçal mesmo, É muito. braçal, é muito puxado, é calor, enfim, tem muitos elementos, muitas variáveis ali envolvidas. Eu consigo trazer para esse meu funcionário também mais qualidade de vida e talvez trabalhando 5 dias por semana com mais apoio tecnológico, Dê para manter minimamente alguma coisa, mas o treinamento dessas pessoas vai ter que ser cada vez mais profundo, talvez, né? com certeza, Rô, acho que assim, esse é um ponto, porque assim
o funcionário de operações, ele sempre foi muito treinado para executar tecnicamente essas Uma função. atividades. Aham. A partir do momento que eu tenho, sei lá, um telão, que eu tenho a informação ali acessível, ele vai hoje, você começa hoje, vai ter um vídeo, é quase que ele fizesse um download do Sim. treinamento dele ali na prática, ele vai curtir isso. Isso vai ser muito bom. Sinceramente, eu acho que diminui o atrito, porque, olha, eu vou dizer uma coisa: ninguém gosta de entregar um pedido errado. É. A frustração do É muito cliente é grande. muito É grande. muito grande. Poxa, eu pedi sem cebola. Ser humano e tecnologia cada vez mais integrados para que isso É. aconteça. Antes de eu dar tchau, deixa aí a Tangerine, quem quiser conhecer, por favor, a Instagram, por favor, diga aí pro pessoal te seguir aí. Tá bom, obrigada. É Tangerine, underline oficial. Enfim, estamos no Instagram, no LinkedIn, aí pode também me procurar Cristina Souza Tangerine, em qualquer um dos canais, porque são muitas Cristinas e ainda mais Souza. E aí vai ser um prazer a gente se conectar. Obrigada, Rodrigo, pela Eu que oportunidade. agradeço demais por esse papo, que vai ser aquela entrevista para a galera salvar, quem quiser saber mais sobre Obrigada. food service e varejo Muito alimentar. bom. Obrigadíssimo, viu, Cris? Obrigada, Muito obrigada, obrigado. obrigada. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, e mais uma vez, uma daquelas entrevistas, como eu acabei de dizer, para você salvar, se você quer realmente informações super atualizadas e sobre o negócio food service e varejo alimentar, tá bom? Eu te encontro no próximo programa O Varejista, BMC News, informação que gera valor. Até a próxima.